Olá, pessoal! Aqui é a professora Débora Irie e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o serviço social no terceiro setor, a atuação do assistente social no terceiro setor. Pega aí papel e caneta ou abre uma aba no seu computador, porque tem muita coisa legal para você anotar aí. Eu quero começar com uma citação da Yamamoto, que vocês sabem, eu sou fã dela. E a Yamamoto, ela diz o seguinte: vou seguir aqui o meu roteiro, tá, pessoal? E vocês vão anotando aí que vocês considerarem importante. A Yamamoto, ela diz que um dos maiores desafios do assistente social é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas criativas capazes de preservar e efetivar os direitos a partir de demandas emergentes do cotidiano. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês nessa citação da Yamamoto com relação ao serviço social no terceiro setor? Ela diz que é um desafio para o assistente social olhar para a realidade, olhar para o que está acontecendo na sociedade, decifrar, entender isso, que é acompanhar dados, pesquisas, para entender melhor as expressões da questão social, decifrar essa realidade e, diante dessas expressões da questão social, diante dos vários desafios que a sociedade enfrenta, a partir desse olhar, então, criar propostas criativas, capazes de preservar os direitos humanos, os direitos sociais. Então, pessoal, o que ela está fazendo? Um convite para os assistentes sociais serem proativos, terem iniciativa, criatividade, para pensar em propostas de solução para determinadas demandas da sociedade, para problemas sociais. Serviço social, eu sei, não gosto muito dessa expressão problema, mas é uma expressão que é utilizada também no meio aí das startups, que é utilizada em negócios sociais, negócios de impactos. Mas é olhar para essas situações, problemas, olhar para essas expressões da questão social e apresentar uma proposta. E no terceiro setor, o terceiro setor tem muito disso, né? É uma atuação muito humanizada, muito voltada para o próximo, muito voltada para o empoderamento do indivíduo, para a valorização do indivíduo. Então, assistente social no terceiro setor é gostoso de trabalhar, é gratificante, porque traz esse retorno, essa realização, eu diria, até profissional. Mas nessa trajetória tem aí vários desafios, que um desses, o primeiro desafio é olhar para essa realidade e apresentar propostas criativas, capazes de atender essa realidade para mediar esse acesso aos direitos, tá? E daí ela fala também dos desafios para a gestão no terceiro setor. Porque o assistente social, ele pode atuar tanto ali no atendimento direto com o público beneficiário, fazendo o cadastro, fazendo as reuniões, fazendo visitas, preenchendo os relatórios, elaborando projetos. E pode também, se ele tiver o perfil de gestor, atuar à frente da organização como um gestor, como um coordenador de projetos, como um coordenador de equipes. E daí, esse desafio da gestão envolve o trabalho intersetorial, o trabalho em articulação de redes. Porque o terceiro setor, para ele atingir os seus objetivos, a sua missão institucional, para captar recursos, ele precisa estabelecer um trabalho em rede, ok? E nós sabemos que no serviço social, para prestar um atendimento de qualidade, é preciso que o profissional conheça as políticas públicas e como que se dá essa intersetorialidade entre as políticas públicas para fazer aí os devidos encaminhamentos e para buscar parcerias. Então, depois vocês pesquisem mais sobre isso, sobre um trabalho intersetorial, sobre as políticas públicas intersetoriais,
Porque o desafio é conhecer bem essa rede onde acontece, onde são prestados esses serviços de saúde, de educação, de assistência social. Então, conhecer bem essa rede, esses serviços, tá? E hoje nós estamos em algumas regiões ainda de forma muito virtual, mas continuam prestando um atendimento remoto. Então, é um desafio também para o profissional se apropriar e conhecer essas novas tecnologias, novas ferramentas, novas formas de fazer essa articulação, de prestar um serviço também de forma remota. E daí ela diz também assim, o seguinte, esses autores que eu venho pesquisando sobre gestão, né, no terceiro setor. Diz que o terceiro setor ele tem algumas particularidades que, para alcançar os seus objetivos, o trabalho tem que ser orientado por valores. Por quê? Porque as pessoas se engajam, isso tanto os parceiros externos como o público interno e também como os técnicos, porque o assistente social nunca trabalha sozinho, né? Ele vai ter ali junto, trabalhando com ele, às vezes um psicólogo, às vezes um pedagogo, às vezes, se for na área da saúde, enfermeiros, médicos, se for no judiciário, advogados, promotores, juízes, enfim. Então, no terceiro setor especificamente, as pessoas, elas se comprometem quando elas conhecem a missão da instituição, quando elas se envolvem, quando elas acreditam nos valores da organização. Então, esses ideais, essa missão, visão e valor da organização, eles têm que ser compartilhados, eles têm que estar muito visíveis, eles têm que ser, eles têm que estar no gene da organização. Então, as pessoas que estão envolvidas nos projetos dentro do terceiro setor, os técnicos que estão envolvidos, os parceiros que estão envolvidos, eles precisam conhecer essa missão, precisam saber quais são os valores e a visão a longo prazo, onde a organização quer chegar. Então, esses valores, eles precisam ser compartilhados sempre, diariamente, se possível, deixar visível, né? Deixar no site da instituição, nas mídias sociais. É muito importante que a instituição tenha clareza da missão, da sua razão de existir, da sua missão, a sua visão, onde ela quer chegar daqui 3 anos, daqui 5 anos, porque isso vai nortear o planejamento de gestão. E seus valores, quais são os seus valores? Se vocês entrarem em alguns sites de organizações, bom, vou dizer aqui o nome de uma, porque a capilaridade dela é bem grande, todo o país aí, as APAES, por exemplo. Busca lá, entra no site de APAES que tem a missão, visão e valores definidos, para vocês entenderem um pouco o que são os valores. E os valores, eles vão estar sempre relacionados com os serviços que são prestados e com o impacto que aquela instituição, que aquela organização gera para a sociedade, tá? Então, particularidades da gestão, que eu queria dizer para vocês primeiro é isso, que a organização ela é orientada pela missão, pela visão e pelos valores, e que isso precisa ser compartilhado entre todos que fazem parte dessa instituição, dessa organização, seja internamente ou seja os parceiros externos, tá? Então, precisa ter esse foco bem definido. Essa missão é bem definida porque isso vai ajudar a planejar as estratégias da organização. E vocês sabem que o terceiro setor, ele mantém aí parcerias com o Estado e empresas, para buscar recursos, para captar recursos. Então, o serviço social no terceiro setor, além de conhecer as políticas, né, intersetoriais, além de conhecer a rede, precisa também entender que existe essa interface com o Estado, porque é uma das formas de captar recursos por meio dos conselhos gestores. O terceiro setor, para manter os seus projetos sociais, ele busca captação de recursos. Muitas vezes, o assistente social é que vai elaborar os projetos para captar esses recursos.
E essa captação de recursos, ela se dá tanto na interface com o Estado, por meio de buscar recursos, né, por meio dos conselhos gestores, como também na interface com empresas privadas. Empresas privadas também abrem editais privados, onde as organizações podem se inscrever para tentar pleitear ali um recurso. Então, o serviço social, quando eu digo serviço social, eu estou me referindo ao assistente social e também, às vezes, não tem só um, às vezes tem 2, 3 assistentes sociais na organização, às vezes tem estagiários. Quando eu falo serviço social, eu estou me falando desse grupo, né, diretivo, que é formado por um assistente social ou mais, e pode ser formado também composto por estagiários. Tá? Então, veja, nessa interface, na captação de recursos, seja com o Estado ou com as empresas privadas, é o serviço social, e às vezes liderado por um assistente social, que vai elaborar os projetos. Lembrando, até tem outro vídeo aqui, que projetos sociais, eles existem, eles surgem para atender uma demanda real. Então, tem que consultar o público beneficiário, porque o projeto ele vem para dar resposta a essas demandas do público beneficiário, tá? Então, se o serviço social, se o assistente social vai elaborar projetos, ele precisa desenvolver a habilidade da escrita, de estar sempre antenado nas mudanças, no que está acontecendo na sociedade, para entender e atender melhor aquele público beneficiário, tá? Então, é bom também que o grupo, né, que o serviço social sempre busque manter uma relação amistosa, muito humanizada, né? Uma gestão muito humanizada, com muito foco em respeitar as pessoas. Por quê? Porque trabalha com diversos públicos. O terceiro setor ele se relaciona com diversos públicos. É com o público beneficiário direto, com as famílias que serão beneficiárias diretas daquele projeto social, com os colaboradores internos, com os técnicos, os colegas de trabalho. Então, essa gestão humanizada, esse olhar apreciativo, esse ouvir de fato o outro, é muito importante na gestão, na atuação do serviço social no terceiro setor. Porque ele vai trabalhar sempre com pessoas, né? Com o público beneficiário, com os colegas de trabalho, com os parceiros externos. Vai estar sempre ali fazendo a articulação na elaboração de projeto, na captação de recursos, com vistas para quê? Para melhorar a qualidade de vida do público beneficiário, para gerar transformação naquele público beneficiário, para gerar impacto para a sociedade, para a coletividade. E daí, um dos desafios também do terceiro setor e para o serviço social é buscar aí nessa captação de recursos a hibridação dos recursos. O que é isso? É não ficar dependente só de uma fonte, por exemplo, só do recurso público, manter só lá o cadastro no Siconv. Não, hibridação de recursos é diversificar, que os recursos venham de várias fontes, que venha de uma parceria com o privado, que venha da sociedade civil por meio de doações diretas, que venha de parcerias com órgãos públicos, com órgãos federais, com ministérios. Então, enfim, é importante sempre ter isso, que não pode ficar dependente só de uma fonte de recurso. A equipe, né, que está à frente de uma organização do terceiro setor, e daí tem todo um trabalho interdisciplinar, quanto mais diversificado, melhor, tem que ter sempre isso em mente, a autossustentabilidade da organização, e para manter essa autossustentabilidade, buscar variadas fontes de recurso, ok? Hibridação de recursos, anota aí. Daí faz parte do terceiro setor, de todo o trabalho que é desenvolvido, o voluntariado, programa de voluntariado. E muitas vezes é o serviço social, é o assistente social que vai
estruturar esse programa de voluntariado, que vai coordenar um programa de voluntariado. Então, quando chega um voluntário, ele precisa ser acolhido também, ele precisa ser preparado, ele precisa ser treinado antes de ter o contato direto com o público beneficiário. E o programa de voluntariado, ele permite isso, né? Esse modular toda essa trajetória que o voluntário vai fazer dentro da organização. Ele também, como os parceiros e como os colaboradores internos, ele precisa vestir a camisa. Ele precisa entender a missão, a visão e os valores daquela organização, tá? Então, o programa de voluntariado muitas vezes é elaborado junto, né, em conjunto, pelo serviço social e outros técnicos. Então, depois eu posso gravar um outro vídeo falando só sobre a elaboração do programa do voluntariado, tá? Se vocês quiserem, me dizem aí nas mensagens. E é importante que o assistente social, que às vezes está liderando ali um grupo, uma equipe, que ele tenha muita clareza de onde a instituição está e onde queremos chegar. E daí é que é a importância do planejamento, porque a responsabilidade de quem está à frente de projetos sociais, de quem está à frente da gestão, é grande. Né? Pensa, é o público beneficiário que está ali e que busca, através dos projetos sociais, sempre como norte o que? Gerar autonomia, empoderamento para esse público beneficiário. E esses projetos, eles fazem parte de um planejamento que tem como um norte lá, missão, visão e valores. Não canso de repetir isso, porque se a instituição não sabe aonde ela quer chegar, qualquer caminho serve. Né? Então, vamos pensar aí nesse planejamento, nessa gestão estratégica. O serviço social precisa se apropriar mais desses conceitos de gestão, né, para assumir aí mais liderança nas organizações do terceiro setor. Daí, o planejamento é o quê? É uma forma de pensar o futuro para atuar sobre a realidade, um processo de reflexão que às vezes tem que ser feito em conjunto, né, com a equipe, fazer lá uma chuva de ideias, um brainstorm. Um processo de reflexão que precede a ação e faz com que a instituição assuma uma atitude proativa, sem improvisações, sem ficar apagando fogo, para diminuir os riscos, né, do projeto, do programa social. Então, sempre, quando começar, quando está ali na gestão, sempre pensar, quando está elaborando um projeto, que público vamos atender, qual que é o foco aqui da minha responsabilidade, o que nós queremos entregar com essas ações, com esses projetos, o que nós queremos promover de transformação para a vida do público beneficiário. E para promover transformação na vida do público beneficiário e gerar impacto na sociedade, os técnicos, os profissionais, o serviço social precisa buscar um aprimoramento constante. Nesse vídeo, então, eu vou ficando por aqui e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!